live também neste novo espaço. De facto, temos aqui pouca luz hoje. Hoje temos mesmo pouca luz. Quem já está no canal do YouTube e consegue ver, ouvir bem, também vá partilhando comigo. Se consegue ver e ouvir bem, eu hoje realmente tenho pouquíssima luz aqui de frente, ainda não tenho o setup totalmente otimizado, mas vamos ver se digam-me se conseguem ver, se conseguem ouvir bem. Quem já está aqui no canal do YouTube, quem está no Instagram e também quiser participar, saiba que este é o momento de clicar no link que está aqui afixado para poder entrar na nossa live. Quem está aqui no canal do YouTube, consegue ver, ouvir bem? Partilhem comigo aqui no chat para eu ter a certeza. Está bem, sei que sim, que a iluminação não está muito boa e vou inclusive tentar ligar a luz de cima. Se eu me afastar até se vê um pouquinho melhor. Mas digam-me se conseguem ver e ouvir bem. Eu, entretanto, vou acender aqui a luz para ver se a coisa melhora. Sabendo que esta tarde fica tudo resolvido. Portanto, mantém-se. Sejam então muito bem-vindas a mais uma live no nosso canal do YouTube. É a live número 42. Então, para mim é importante agradecer a cada uma de vocês que está desse lado por se manter aqui fiel às terças-feiras ao meio-dia. Se vocês já sentiram, a dado ponto, que a vossa autoestima oscila, dependendo das pessoas à vossa volta, saibam que esta live é para vocês. Talvez vocês até sintam que ficam drenadas quando estão perto de certas pessoas, ou que inclusive o vosso humor muda conforme a energia dos outros. Não sei se vocês já sentiram isso ou não, podem também ir partilhando aqui no chat, e talvez até sintam que há pessoas que vos roubam a autoestima. Mas será que é isso que realmente acontece? Será que isso é realmente possível? Hoje quero trazer-vos uma perspectiva que pode mudar muito a forma como vocês lidam com esta influência dos outros sobre vocês mesmas. E a questão que lanço para nós começarmos esta conversa é: será que as pessoas realmente roubam a nossa autoestima? Ou será que elas apenas revelam o que ainda não fortalecemos dentro de nós? E enquanto começo a trazer aos poucos estas reflexões fortes, mas necessárias, vou também desligando aqui a live no Instagram, para me focar a 100% no YouTube. Então, quem estiver no Instagram, basta clicar no link que está fixado ou no link que está nos stories para poder participar. Ora, vamos então ver se está aqui tudo ok. Hoje ainda não tive comentários aqui. Vão partilhando se conseguem ver, se conseguem ouvir bem. Para mim é importante ter essa informação. Também vou ver se consigo dar aqui mais uma luzinha. Tá? Estamos prontas para dar continuidade a esta live? Então temos este ponto de partida, não é? Que é esta pergunta: será que as pessoas realmente roubam a nossa autoestima? Ou será que elas apenas revelam o que ainda não fortalecemos dentro de nós? Eu quero começar a live precisamente neste ponto, que é: as pessoas não nos roubam a autoestima. Elas simplesmente revelam o que ainda não existe dentro de nós. Esta é uma frase forte, mas realmente necessária, porque ninguém pode tirar aquilo que não existe dentro. Então, se vocês sentem que alguém destrói
a vossa autoestima, isso significa que há algo dentro de vocês que ainda precisa de ser fortalecido. Ele não foi destruído pelo outro, entendem? Apenas não existe ou então precisa de ser fortalecido. E pensem comigo, se alguém vos dissesse agora que o vosso cabelo está verde, vocês iriam ficar abaladas com isso? Muito provavelmente não, porque simplesmente sabem que isso não é verdade. Mas se alguém dissesse algo sobre vocês que toca numa insegurança muito pessoal vossa, algo que lá no fundo vos faz duvidar de vocês mesmas, não seria diferente? Bom dia, Susana. Eu não sei se isto está com muito delay ou não, mas bem-vinda. E então estamos neste ponto, não é? Quando algo nos afeta profundamente, não é só sobre a pessoa que disse, é sobre como nos sentimos em relação a nós mesmas. Ou seja, aqui a verdadeira questão não é tanto como é que eu posso impedir os outros de me afetarem, mas sim como é que eu posso fortalecer a minha autoestima para que os outros já não tenham esse poder sobre mim. Agora peguemos aqui noutro ponto, que é inclusive era o título desta live, não é? Que é quando a energia dos outros nos afeta. E nós temos dois cenários, eu trouxe dois cenários principais para este ponto, ou seja, quando a energia dos outros afeta o nosso humor, afeta a nossa autoestima. O primeiro é quando a energia ou as palavras dos outros tocam num ponto nosso que ainda não está curado. Ok? Então acaba por ser muito aqui um espelho da nossa própria sombra. O que quero dizer com isto é que se algo que alguém diz mexe connosco, talvez o problema não seja essa pessoa. Ela talvez esteja a tocar numa ferida interna vossa que ainda não foi resolvida e que naturalmente precisa de ser, não é? Porque se nos afeta a esse ponto, é um sinal, não é? Então vamos a um exemplo. Se vocês têm inseguranças em relação ao vosso corpo e alguém faz um comentário sobre isso, é natural nós sentirmos-nos afetadas, certo? Quem não? Só que o problema não é a pessoa, é a vossa relação com essa característica em específico. E naturalmente que vocês se podem debater muito neste tema, não é? De dizer que as pessoas não têm o direito de opinar sobre o vosso próprio corpo. Só que têm. As pessoas têm total liberdade para falarem, para comunicarem connosco em relação a nós sobre aquilo que entenderem. Então, nós agarrarmos-nos a isso, a esse tipo de discurso, é na verdade uma utopia, sabem? Passarmos este tempo a pensar o que é que as pessoas deveriam ou não deveriam dizer, isto ou aquilo, se deveriam ter bom senso em certas situações, mas se nós estivermos seguras dentro, o ruído externo terá pouco efeito em nós. Então é importante começarem a questionarem-se de porque é que certas situações que vêm dos outros vos afetam tanto. Onde é que está a raiz dessa insegurança? E eu, inclusive, até queria partilhar convosco um exemplo meu que aconteceu recentemente e que retrata muito esta questão de as pessoas opinarem sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo e a forma como nós reagimos. Em novembro de 2024, eu fui de férias com a minha avó e com a minha mãe, inclusive até fui partilhando nos stories do Instagram, fomos uma semana para o Algarve. E a dado ponto, nós fomos à Espanha, e sabemos que as espanholas têm lojas muito, muito bonitas, e eu estava a experimentar alguns conjuntos de malha, que agora existem monocromáticos, portanto, ou todos beges, ou todos castanhos, assim mais largueirões,
e estavam-me muito justos nas pernas. E eu, pronto, estava incomodada com essa questão, que até gosto dos conjuntos, mas que comigo, como eu tenho pernas assim muito grossas, senti que não me caía bem. E depois, quando fui para o provador de Spir e IKEA, a minha avó comentou com a senhora da loja que o problema era que eu estava gorda. E aquilo pareceu-me muito a mal, gente. A minha avó estar a comentar sobre o meu próprio corpo nas minhas costas a uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, pareceu-me muito a mal. Para mim, digo-vos mesmo, as férias acabaram ali, naquela loja. Apesar da senhora da loja ter comentado com ela que essas coisas não se dizem, que é o corpo da pessoa, e que na verdade tanto a senhora da loja como a minha mãe achavam que a roupa me ficava bem, eu acabei por ouvir esse comentário, já não levei a roupa e fiquei emburrada o resto do dia. Não foi só o resto do dia, mas de facto eu senti-me muito magoada com a situação da minha avó estar a falar sobre o meu corpo. Se o que ela estava a dizer era verdade ou não, até era. Porque assim, tendo em conta o outro ano, portanto, eu engordei em 2024 cerca de 7 quilos. E para mim ainda não havia uma aceitação, sabem? Eu como que a metia debaixo do tapete. Então passou a ser uma vulnerabilidade, uma, uma insegurança minha. E quando a minha avó me confronta com essa situação, eu fico magoada, fico ofendida com ela, quando na verdade eu não estava a aceitar aquela condição que ela própria me estava a expor. Se ela teve ou não a atitude correta, pouco importa aqui, de verdade, gente, mas naquela altura eu senti bastante. Falando agora recentemente, até foi uma ação, até foi algo que me ajudou, eu depois fiquei mais em reflexão comigo própria em relação a isso, acabei por ter muita autocompaixão, não é? De dizer a mim própria que, passado ali um tempo, que realmente era verdade, que tinha que começar a procurar os motivos, de começar a ter soluções. Portanto, até depois acabou eu conseguir regressar ao meu centro e começar a encontrar mecanismos para. Mas agora, comparando com outra situação que aconteceu recentemente, foi ontem, segunda-feira, o Zé enviou-me mensagem a dizer que agora existia o boato na vila que eu estava grávida. E assim, se me perguntarem o que é que as pessoas têm a ver com isso, zero. Mas a questão aqui que eu quero muito trazer é que a comunicação foi diferente da minha avó. É para dizer exatamente a mesma coisa, porque tanto eu como o Zé percebemos a malícia na situação. Mas para mim, entrou-me a 100 e saiu-me a 200 desta vez. A única coisa que eu comentei com o Zé foi: caramba, as pessoas realmente não têm mais nada que fazer do que opinar da vida dos outros. Mas, assim, não teve a importância emocional para mim que teve o facto da minha avó dizer-me a outra pessoa que eu estava gorda, entendem? Hoje em dia, para já eu não sinto que esteja gorda, tenho 7 quilos a mais e hoje também sei os motivos, que também houve uma desregulação hormonal, mas o que é que eu quero partilhar convosco? É que quando eu tenho a certeza, quando eu tenho a consciência de que há uma insegurança, de que há algo que eu preciso trabalhar em mim, a pessoa até podia vir dizer diretamente na minha cara, era-me totalmente igual. E foi, tanto que o resto da minha semana está completamente fluida, eu ocupo a minha vida com a minha própria vida e se as pessoas querem passar a vida delas a opinar ou a projetar sobre a vida dos outros, assim, eu não tenho nada a ver com isso, entendem? Então, aquilo que eu quero trazer como exemplo é, a situação é exatamente a mesma, apenas mudou a forma como eu olho para a situação, como eu olho para a característica, entendem? Porque hoje em dia eu já aceitei, já sei qual é que é o problema, já estou a trabalhar sobre ele. Então, se nós nos fixarmos no que as pessoas podem ou não dizer, se é certo ou errado, nós vamos estar a perder o nosso tempo. Ao invés disso, nós aproveitamos para melhorar as nossas inseguranças internas e fortalecê-las. Faz sentido para vocês? Faz sentido aquilo que eu estou a dizer para vocês? Com certeza também já aconteceu algo parecido convosco. Quem nunca? Quem nunca foi sujeito a comentários do próprio corpo?
Bom dia, Marisa. Quem nunca foi sujeito a isso? E quantas vezes isso nos abateu? Quantas vezes nos fez, sabem, deixar cair a bandeira, abandonar uma série de projetos, coisas maiores, não é? Aqui estamos a falar de um simples corpo que engordou 7 quilos e que me magoou bastante quando a minha avó me o disse, mas que agora, com certos comentários, é mesmo cagativo, como eu costumo dizer, português assim mais rústico. Quem nunca passou por isto e que nos mandou totalmente abaixo? Ai, a minha luz hoje está mesmo péssima, gente. Peço mesmo desculpa, mas ainda não está tudo composto por aqui. E vamos então ao nosso segundo cenário. Que é quando há uma pessoa em específico, que nos faz, sabem, perder o dia. É aquela pessoa nós sentimos que essa pessoa tem poder sobre nós, porque ela tem o poder de nos estragar o dia, que tem o poder de nos fazer passar da cabeça, sabem? De nós não termos a noção de que com aquela pessoa nós não conseguimos fazer uma boa gestão das nossas emoções. Então, quando nós temos a consciência de que existe uma pessoa assim na nossa vida, isso significa, no fundo, que essa pessoa se tornou uma âncora da nossa ansiedade. Há pessoas cuja validação nos faz sentir bem. E é importante para nós termos a validação dessa pessoa. Mas cuja falta de validação ou a crítica nos faz sentir muito, muito, muito mal. Eu não sei se vocês têm essa percepção, se têm âncoras da vossa autoestima. Eu, por exemplo, a âncora da minha autoestima sempre esteve muito ligada à minha mãe, por exemplo. Eu tinha que ter sempre a opinião dela. Se não surgia a validação, eu ficava tão, mas se não há validação da pessoa, o que é que eu faço? Todos nós acabamos por ter uma âncora da nossa autoestima. Então, um exemplo, não é? Se há uma pessoa em específico na vossa vida, que vocês estão a ouvir isto e está a fazer clique, que é esta pessoa. E se a pessoa vos ignora ou vos trata com indiferença, e isso vos faz sentir rejeição, solidão, insegurança, sabem? Então essa pessoa tornou-se uma âncora da vossa autoestima. A vossa autoestima só existe com a influência daquela pessoa. A nossa autoestima, a nossa gestão emocional, os nossos dias, bons dias, dependem daquela pessoa. Então, fica aqui esta reflexão, que é: se a minha autoestima depende da aprovação de alguém, será que eu realmente a construí? Será que eu realmente construí a autoestima? Ou apenas deleguei essa responsabilidade a outra pessoa? Para muitas vezes utilizar isso como uma desculpa para, na verdade, não amadurecer e me tornar a responsável pela minha própria vida, pela minha própria felicidade, estima e desenvolvimento pessoal. A autossabotagem faz estas coisas. O que é que vos acontece se essa pessoa deixar de existir? Falemos agora então do impacto desta autoestima, não é? De fortalecer a autoestima, porque é isto que a influência dos outros nos mostra, essa ausência, essa necessidade de fortalecimento da autoestima, que é a base de absolutamente tudo. Porque, assim, nós sermos influenciados pelos outros é normal, ok? Ainda que sejamos pessoas muito bem resolvidas, vão haver sempre dias em que nós vamos ser influenciadas pelos outros, nos vamos abaixo por comentários menos normais ou pela energia negativa dos outros, está bem? Nós não somos de ferro, nós não somos perfeitas, vai haver momentos em que isso vai acontecer, mas esta condição deve ser a exceção à regra e não a regularidade dos vossos dias e das vossas semanas, entendem? Então,
sermos constantemente arrastadas para baixo pela energia dos outros é um sinal de alerta. Foi como aquela pequena analogia que eu ontem partilhei no Instagram, num Reels, que é, imaginem um barco gigante no meio do oceano. Se ele não tiver uma âncora interna bem consistente, qualquer onda que surja o vai levar para direções muito opostas. Mas, se tiver uma boa âncora, se tiver uma base firme, ele pode até ser balançado, mas jamais se vai perder no meio da imensidão do oceano, que no fundo é a vida, não é? Pode haver muita gente a vir cutucar, pode haver muito balanço, mas se nós soubermos quem somos, se nós já tivermos aceite quais é que são as nossas qualidades, quais são as nossas fragilidades e inseguranças, e sabermos muito bem que caminho queremos traçar, torna-se muito mais fácil, garanto-vos, ignorar o que não nos serve e regressar ao nosso centro. E isto é possível de aprender e isto é possível de treinar. O regressarmos ao centro, sabem? Nós até podemos nos deixar influenciar, mas mais rapidamente termos consciência disso e podermos regressar ao nosso centro, ao nosso equilíbrio, com outra agilidade, portanto, sem nos deixarmos ir totalmente ao fundo. Isto é possível com todas nós. Fala uma pessoa que estava 100% dependente de âncoras de autoestima. Eu tinha a minha autoestima vivia alocada em pessoas muito específicas e que naturalmente quando nós não temos um fortalecimento da autoestima, não acontece com o caso das mães, muitas vezes acontece, mas que há depois um aproveitamento. Há pessoas, não é, que depois vêm com um objetivo muito claro de usar aquilo que tiverem para usar e quando não servimos mais, nós somos deitadas fora. Eu descobri isso da pior maneira da minha vida, de verdade, do que é uma âncora da autoestima cagar em nós e ir embora, depois de se ter servido tudo o que quis. Foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu sofri mais com isso do que a morte do meu pai, por exemplo. E para mim é uma vitória falar disto, porque houve todo um processo terapêutico por trás. Mas para vos dizer que sei de antemão o que é a nossa autoestima não ser genuína, não ser por nós, para nós, depender dos outros e para os outros. Então é importante começar este trabalho preventivo de irmos fortalecendo a nossa autoestima e não simplesmente quando estamos feitas num caco. Quando permitimos que, à conta da nossa ingenuidade, do nosso fortalecimento interno, os outros possam fazer o que quiserem, até largarem, irem embora à vida e nós ficarmos desfeitas. Okay? Pode não acontecer com muitas de vocês desse lado, mas comigo aconteceu. Então, o fortalecimento da autoestima, naturalmente, não serve só para estas questões. Nós temos vindo a ver, ao longo das lives, para nós sermos capazes de priorizar o nosso bem-estar, de olharmos para nós e acabarmos com aquele conflito interno de aquilo que eu desejo versus aquilo que eu acredito que mereço. Então, é muito termos este papel preventivo dia a dia, de irmos fortalecendo a nossa autoestima para não acontecer estas questões e nós ficarmos completamente no fundo do poço. Então, como é que nós fortalecemos isto? Né? Como é que nós fortalecemos a autoestima diariamente para reduzir essa influência do outro em nós? Vocês podem começar a construir uma autoestima inabalável, e vamos pôr o inabalável entre aspas, porque não somos perfeitas, já sabemos que há momentos em que a coisa vai oscilar, mas nós podemos fazer de 3 formas, com 3 práticas. A primeira, e que é aquela que eu recomendo mais, ou a ser feita em primeiro lugar, e manter no dia a dia, é termos esta autoobservação. Ou seja, em vez de reagirmos imediatamente ao momento, não é? Como eu fiz com a minha avó, que fiquei super ofendida, magoada, já não aproveitei as férias, eu regressei, não fui durante um mês à casa dela, eu estava mesmo ofendida. Mas ao invés de termos esta reação imediata, parar,
Observar o que estamos a sentir e questionar-nos com regularidade. O que é que isto me está a dizer sobre mim? O que é que esta reação que eu tive em relação àquela pessoa está a revelar sobre mim? E não tanto perguntarmos de, ai, mas porquê é que esta pessoa é assim? Porquê é que esta pessoa disse estas coisas? A pessoa não teve bom senso, não teve cuidado? Não. É o que é que isto me está a dizer sobre mim? O que é que eu preciso de trabalhar a partir daqui? É muito por aí, este olhar para dentro e perceber de onde é que vem a nossa reação. Porque assim, gente, a minha avó sempre me disse estas coisas. Se eu estava fit e toda jeitosa, ela vinha-me dizer, mas se eu engordasse um bocadinho, vinha logo, sim, taxada. Portanto, o discurso tem sido sempre muito linear, mas o que mudou foi a minha percepção. Se é correto ou não ela fazê-lo, isso é outra história, não interessa. Mas aqui o ponto é a forma como nós reagimos. Termos esta autoobservação, o que é que isto me está a dizer sobre mim? O que é que está dentro de mim que ainda precisa de ser trabalhado? Porque muitas vezes as pessoas ativam as nossas sombras, ativam aquilo que precisa de ser trabalhado. Inclusive, é bom nós ganharmos essa consciência. A segunda prática que eu diria ser boa para fortalecer diariamente a autoestima é este reforçar, vocês reforçarem a vossa relação convosco próprias, não é? Que é terem esta autocompaixão, que é se vocês fossem a vossa melhor amiga, que palavras é que diriam a vocês mesmas no momento? Como é que seria esta relação convosco próprias? Não é? No meu caso, depois de regressar de férias, da minha avó e da minha mãe, eu tive um momento para me sentar e perceber, ok, o que é que isto me está a querer dizer? Sim, Ana, tu de facto engordaste 7 quilos, mas é o fim do mundo. Não é, sabemos que podes regressar com calma àquilo que eras. Eu depois, inclusive, cá está, comecei a tentar perceber também de onde vinha. Houve uma parte que foi mesmo desregulação hormonal e que excedeu completamente o meu próprio controlo. Também percebi que, sendo a minha intolerância ao glúten, como reduziu um bocadinho e eu pude de vez em quando começar a voltar a sentir o sabor do pãozinho, das massas, descambou, pronto. O poder voltar a comer o pãozinho, as massas, aquelas coisas que eu sempre adorava, também foi um dos motivos. Então, termos esta conversa connosco próprias de pura autocompaixão, mas também de responsabilização, de que houve coisas que fugiram ao meu controlo, houve outras que sei que me descontrolei um bocadinho, mas que, com passo a passo, agora cumprindo estas tarefas, vamos voltar ao equilíbrio. Então é muito, muito importante neste processo, a meu ver, vocês trabalharem sempre esta relação convosco próprias. Não com o propósito, sabem, de estar ali ao chicote. Imaginem, a pessoa já vos chicoteou, dizer mal do vosso corpo, e vocês vão e ainda chicoteiam um bocadinho mais. Não, calma. Vamos ser terra a terra, perceber o que é que foi feito, o que é que esteve fora do nosso controle e o que é que podemos fazer a partir dali. Sempre tendo esta gentileza. Gentileza não é fraqueza. Há muitas mulheres que vêm até mim e acham esta questão ridícula. De verdade, que a autocompaixão é ridícula, é nós estarmos a pôr paninhos quentes. Quando, na verdade, isto também revela muito do que vai dentro, não é? Das crenças que vão dentro. Nós precisamos de ser as nossas melhores amigas. Eu já disse várias vezes, esta é a única, quer a gente aceite ou não, esta é a única relação que vai durar para sempre, até a gente fechar os olhos. Esta relação não dá para pedir divórcio. Então esta relação tem que ser a mais bem cuidada. Tem que ter aquele amor genuíno, tem que ter a responsabilidade, a verdade, quando precisa de ser dita, mas sempre com muito amor, porque caso contrário nós vamos viver uma vida inteira numa relação connosco próprias em conflito. É duro. Ninguém merece isso. Portanto, trabalhar muito este passo aqui, ir tendo esta relação, tendo uma boa comunicação interna, ou verbalizarem para fora. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo muito comigo própria em voz alta. Encontrem esses mecanismos, mas cuidem desta relação com amor, porque é a única que dura para sempre. E em terceiro lugar, eu diria mesmo que, para além destas questões de observação, de construção de uma boa relação, é vocês terem práticas diárias que vos ajudem no fortalecimento desta autoestima.
Vocês têm desde a escrita terapêutica. Para mim, há sempre 3 hábitos que são aqueles base, que é a escrita, as práticas de yoga, porque são práticas que, ao contrário de muita coisa que se faz por aí, ajuda-nos a trazer esta consciência de corpo, mente e emoções. É aquela que nos proporciona o equilíbrio dos opostos, que é nós, no fim de uma aula ativa, sentirmos energéticas, mas ao mesmo tempo relaxadas, trabalhando a força muscular, mas ao mesmo tempo a flexibilidade. E temos também a meditação, seja guiada, seja em silêncio. Isto tudo são práticas que contribuem para vocês construírem preventivamente uma base interna mais forte. Porque depois, quando vem o problema, se não há uma construção para trás, não há nada a fazer. Isto é a mesma coisa quando há pessoas que chegam até mim e que precisam de aprender a respirar de forma consciente para, nos momentos de pânico, conseguirem controlar através da respiração. Mas se as pessoas nunca praticarem, garanto-vos, não vai ser no momento do ataque de pânico que vão conseguir controlar, porque nem sequer sabem como a respiração funciona quando é feita de forma consciente. Então tenham este cuidado de se observarem, de cuidarem desta relação convosco próprias, de terem hábitos que vão preventivamente fortalecendo a vossa autoestima. Então fazendo aqui como que um resumo, não é? Um compilar de tudo aquilo que falamos hoje e que foi intenso. Vocês hoje interagiram um pouco, digam se é porque a live está a mexer muito convosco, se há coisas que não concordam, ou se por outro lado vos está a trazer muita reflexão que vos deixa mais para dentro, não é? Que vos limita nesse sentido de não quererem expressar tanto, também para eu perceber, não é? As ondas, porque há lives em que realmente oscilam, há mais interação, outras menos, também para perceber isso um pouco. Mas fazendo um resumo do que foi esta live, aquilo que abordamos, em primeiro lugar, ninguém vos rouba a autoestima. A única coisa que podem fazer é revelar o que ainda precisa de ser fortalecido dentro de vocês. Ponto 2. Se sentem que a energia dos outros vos influencia muito, isso pode estar ligado a uma ferida interna ou a uma dependência de validação externa. Ponto 3. Construir uma autoestima forte preventivamente permite-te voltar ao centro mais rapidamente, independentemente do que acontece à volta. E se este tema ressoou convosco, se sentem que querem aprofundar ainda mais esta questão, saibam que no programa Aurora nós trabalhamos exatamente isso. Lá nós falamos sobre autoestima, sobre comunicação interna, inclusive sobre relações familiares, relações amorosas, com práticas e especialistas que vos vão ajudar a crescer de dentro para fora. Também com hábitos que podem implementar preventivamente para fortalecerem a vossa autoestima, portanto, desde as práticas de yoga, passivas, ativas, para fazerem no trabalho, meditações guiadas, seja sobre a autoestima, seja sobre o desenvolvimento pessoal, para fazerem de manhã, à noite. Tem também vários programas de escrita terapêutica que estão muito relacionados com a área do autoconhecimento, portanto, quem sou eu? Este mês de fevereiro vamos ter um novo programa mais focado na autoestima. Então, se vocês querem saber um pouco mais, já sabem que este espaço é para vocês tirarem as dúvidas, não só sobre o Aurora, mas também sobre esta live. E se quiserem ver com mais tempo, vocês também têm o link aqui na descrição desta live, está bem? Onde podem ver tudo. Que temas são falados, quais é que são as convidadas incríveis, o Aurora está cheio de coaches, de psicólogas, de nutricionistas, de PTs, portanto, há mesmo uma grande variedade, é aquele projeto que eu tenho mesmo muito amor, então não deixem de dar uma vista de olhos se esta temática é do vosso interesse. Eu, entretanto, vou ver aquilo que vocês estão a partilhar aqui. Perdão, hoje a voz... A Susana diz, eu vou ter de rever de novo a live.
Estava com dificuldade em comentar aqui no chat, mas faz muito sentido. A Marisa diz: no meu caso, Ana, a idade e a experiência trouxe muito amor próprio. De há uns tempos para cá, tudo o que for tóxico, tudo, em letras grandes, não só pessoas como conversas, ponho de parte e excluo da minha vida. Por muito arrogante que pareça, porque há pessoas que vão dizer que nós somos arrogantes, mas o nosso ambiente tem tanta influência que, que entendo perfeitamente, Marisa, e eu também faço o mesmo na minha vida, ou seja, claro que eu consigo entender que há certos discursos que são naturais, vamos ao exemplo da minha avó, é uma geração que se preocupa muito com o exterior, com a aparência, com a pessoa estar bem vestida, bem arranjada. Eu sei que não tem um fundo mau, eu sei que não tem um fundo mau. Agora, deixarmos que as situações não nos afetem a um ponto que a gente vá ao fundo, mas pôr de parte. Isso é muito importante. Em tudo, ao máximo de pormenor possível, as pessoas com quem convivemos, o conteúdo que assistimos na televisão, nas redes sociais. Eu, por exemplo, não vejo televisão, telejornais e que há anos, literalmente. Quando preciso de estar informada, vou aos sítios certos, ver o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer. Em relação às redes sociais, eliminei muita gente que era tóxica para mim ou que estava ali apenas para deteriorar a minha pessoa, por exemplo. Então, eu acho que é importante nós olharmos e vermos, não é? Hoje em dia também há muita questão de que agora a culpa é toda das redes sociais. Será? Porque as redes sociais roubam-nos a autoestima. Será? Ou será que também é algo que nos está a mostrar a nossa sombra, aquilo que precisa de ser trabalhado em nós? Porque se nós deixamos as redes sociais porque nos rouba a autoestima e vamos jogar futebol e deixamos de ir porque não estamos bem da nossa autoestima ou porque depois no trabalho também não, então não vou aos convívios, também é importante perceber esta questão que falamos aqui, que é, será que tem a ver com as pessoas ou será que tem a ver também com aquilo que precisa de ser trabalhado em nós? E cá está, quando nós percepcionamos a toxicidade, é eliminar da nossa vida. Por muito que numa fase inicial nos doa, é realmente o mais acertado a fazer, porque o ambiente tem tem muita influência em nós. A Marisa diz: penso que no caso de opiniões de quem sabemos que nos querem bem, temos em primeiro de compreender a intenção, sem dúvida. Que acredito que é sempre por bem. E depois aceitar ou não, mas sempre tendo em conta o nosso bem-estar, sem dúvida. Claro que vamos imaginar de pessoas mais próximas, mesmo com a minha avó, com a minha mãe, com o Zé, com quem seja, se há algum comentário mais depreciativo, nós também podemos dizer à pessoa de, olha, eu fiquei um pouco magoada com aquilo que disseste ou com a forma como disseste. Olha, eu preferia que hoje não falássemos sobre o meu corpo, vamos falar sobre outra coisa qualquer. Como é que está o gato? E, por exemplo, com a minha avó funciona muito assim, quando começa a ver que está a haver muita crítica, quando vou lá almoçar ou o quê, porque às vezes a pessoa também está com aquela energia, sabe, muito pesada, está o Nemo, que é o gato da minha avó, como é que está o Neminho? E ela lá começa a falar, porque é uma coisa que gosta, é uma coisa positiva, sabem? E a conversa muda de direção. Então, sim, concordo com isso, Marisa, de que há opiniões e opiniões. Depois, pronto, aquelas que não dizem respeito, que não fazem parte do nosso círculo, que não acrescentam, nós realmente eliminamos da nossa vida. O ambiente tem mesmo muita influência em nós e darmos continuidade, deixarmos que certas pessoas tenham continuidade na nossa vida, não nos traz um bom fim. Não nos traz um bom fim. E quando nós começamos a fazer esta, que também é uma limpeza necessária, começamos a perceber que as novas relações estão muito dentro dos limites. Que é a partir de um certo crescimento interno, nós começamos a construir relações muito diferentes. E isso faz-nos perceber que não éramos nós que estávamos erradas. O problema não estava em nós. Muitas vezes também existe um círculo que nos impede de ver um bocadinho mais além.
A Marisa diz. E depois temos boas inspirações, como tu, que nos ajudam a ir levando os dias da melhor forma. É tão bom saber, tão bom. Aqui o objetivo é sempre dar aquilo que eu ambiciono receber. E acho que a vida funciona muito assim, é nós também olharmos para estas coisas que não gostamos e pensar assim: caramba, se eu tiver este discurso com outra pessoa, eu posso estar a magoar a pessoa. Acho que é importante nós percebermos que toda a gente, absolutamente toda a gente, está a passar por um ou vários desafios da vida. Todas nós estamos a passar por desmistificar crenças. Absolutamente toda a gente neste mundo está com problemas no dia a dia. Então, se nós formos simpáticos uns com os outros, não tem tudo para correr melhor, de darmos o melhor de nós. Acho que sim, sem dúvida. Pelo menos é isso que me faz seguir, é sempre isto. E cá está, quem estica a corda, gente, por muito arrogante que pareça, vai fora. A Susana diz que quando temos esse crescimento, até acontece começar a conhecer pessoas mais alinhadas connosco. Mas sem dúvida, é tão bom. E isto mostra-nos muito que energia puxa energia. Isto diz-nos tanto. Eu, por exemplo, agora vejo o ambiente que eu tinha há 5 anos atrás e o de hoje é do 8 para 80. Pessoas que, em vez de criticarem, ai, agora vai ser professora de yoga, agora vai empreender, ai, não sei o quê. Não, agora tem pessoas que é, então, como é que está a correr? E fazemos sessões, inclusive, porque são outras mulheres empreendedoras, então falamos sobre as nossas estratégias, o que é para fazer, o que é que não é para fazer. Relações de amizade, algumas que perduraram no tempo, outras novas, em que sabem, o conceito não é estar a falar mal dos outros ou a queixar do governo ou a fazer. Não, a gente fala das experiências, da caminhada que foi fazer não sei aonde, daquilo que está a estudar. Então, é muito isto. Conforme nós vamos mudando dentro, o nosso mundo de fora vai mudar inevitavelmente. É, é muito, muito bom. É uma sensação muito boa. Ao início é desafiante, quebrar padrões, mas depois percebemos esta reciprocidade, acho que é assim que se diz. É recíproco, a energia que nós construímos dentro vai se revelar fora e tudo aquilo que damos recebemos da mesma forma. Então, termino esta live muito, muito contente por vos ter feito sentido, por vos ter trazido reflexão, consciência, assim, desde que tenha aqui acendido uma luzinha para trabalhar mais uma ou outra questão sobre a autoestima, é sinal que a live cumpriu o propósito. E resta-me desejar-vos a todas um bom resto de semana. Se não houverem mais feedbacks, dúvidas, damos por terminada esta live. E sem dúvida que para a semana já com outra luz aqui, para não ter o rosto tão escuro. Mas é assim, estão a ser feitas aqui muitas alterações para ficar aqui com o equipamento como deve ser, mas feito é melhor que perfeito. Obrigada, Marisa, pela presença. Um beijinho a todas. Fiquem bem. Uma boa semana. Um beijinho.